Shalom, meus queridos e amados irmãos, que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nesta noite, no nome de nosso Salvador, Yeshua. Aqui estou mais uma vez com a missão de transmitir mais um recado da Palavra de Deus, de repassar mais uma mensagem, mais um ensinamento especial, onde nós estamos já há alguns domingos falando sobre um personagem maravilhoso das Escrituras, cuja vida é uma fonte de exemplo e inspiração para cada um de nós, e com certeza absoluta muitas coisas boas nós temos extraído da vida deste personagem, cujo nome é Iov. Nós conhecemos como Jó. As nossas Bíblias em português apresentam ele, como Jó. Hoje nós vamos estar, irmãos, falando de um lado especial deste personagem, que é o lado intercessor. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Mas, antes disso, eu gostaria de introduzir minha vida e a vida de todos aqueles que já estão assistindo e que haverão de entrar para assistir, que vão participar, que vão deixar aí seu comentário, seu pedido de oração, que vão estar aí do outro lado, nas suas casas ou onde quer que estiverem, prestigiando este trabalho e sugando da mensagem da palavra do Eterno para as suas vidas espirituais. Eu quero que você seja ricamente abençoado, é para isso que eu estou aqui, estou cumprindo missão da parte do Eterno, pois o seu filho, ao ser enviado, lá no final do seu serviço prestado ao Eterno, seu ministério, ele ensinou, ele disse para os seus seguidores: ide a todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. É isso que eu estou fazendo. Meu propósito é levar esta palavra, a qual torna todos aqueles que ouvem ela novas criaturas, a fim de que esta palavra, ao tornar nova criatura, aquele que a ouvir, venha a despertar vidas para serem Talmidim de Yeshua, que significa discípulos, alunos, aprendizes e praticantes da palavra e os ensinamentos dele. Oremos. Grande e eterno Senhor Adonai, quero introduzir este serviço, esta mensagem, este estudo da Tua Palavra, esta pequena análise e este comentário com uma oração, uma teflá. Nesta oração eu te peço, ó Eterno, no nome do Teu Filho, o nosso Salvador Yeshua, por mim, que haverei de ser canal para transmitir a Tua Palavra, e por todos aqueles que vão ouvir a Tua Palavra, tanto aqui na página do Facebook, quanto também no meu canal no YouTube. Eu te agradeço, Eterno, por ter me escolhido e ter me dado o dom da pregação, do ensino, da sua palavra. Quero agradecê-lo por isso e quero pedir a tua ajuda para desempenhar com maestria e da melhor maneira possível este ministério, este serviço, este dom recebido das tuas mãos. No nome de Yeshua, eu louvo ao teu nome e te adoro, ó Eterno, e peço em favor desta pessoa que está lá do outro lado e que haverá de escutar, ouvir, prestar atenção na mensagem a qual o Senhor colocou em meu coração e que vai sair dos meus lábios, da minha boca, neste instante. Eu te agradeço, Eterno, intercedo em favor destas vidas no nome do teu Filho, Yeshua. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de ler dois textos super importantes da Sagrada Escritura, no qual podemos ver o lado intercessor deste personagem, que foi um homem chamado de homem sincero, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Capítulo 1, a partir do versículo 4, olha o que nós aprendemos com este personagem
cheio de bons exemplos para dar. Seus filhos, aqui se refere aos filhos de Iov, costumavam dar banquetes a cada um dos 7 dias em uma das casas e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Depois de um ciclo de banquetes, Iov os chamava para serem consagrados. Então, ele acordava cedo e apresentava ofertas queimadas para cada um deles. Pois Iov dizia: meus filhos podem ter pecado e blasfemado contra Deus em seus pensamentos. Isso era o que Iov fazia o tempo todo. Olha que preocupação deste homem e olha que atitude dele para com os seus filhos. Baruch Hashem, que significa bendito seja o Eterno. Vamos aqui estar lendo também capítulo 42, a partir do versículo de número 7. Vamos ver o que as Escrituras também falam dentro deste texto. Depois que Adonai disse essas palavras a Iov, Adonai disse a Elifaz, o Teimani: minha ira está acesa contra você e seus 2 amigos, porque, diferente do meu servo Iov, vocês não falaram corretamente sobre mim. Agora, então tomem para si mesmos 7 novilhos e 7 carneiros. Vão ao meu servo Iov e ofereçam-nos por si mesmo como oferta queimada. Meu servo Iov orará por vocês, pois eu aceitarei, para que eu não castigue vocês como merecem sua grosseria, porque vocês não falaram retamente sobre mim como fez o meu servo Iov. Então, ele faz o Teimani, Bildad e Shuri e Tzofar e a Naamati foram e fizeram o que Adonai lhes tinha ordenado. E Adonai aceitou a oração de Iov. Quando Iov orou por seus amigos, Adonai restaurou a sua sorte. Adonai deu a Iov 2 vezes mais o que ele possuía antes. Louvado seja o Eterno. Meus queridos, nós já conseguimos aqui falar sobre muitas virtudes que este servo do Eterno deixou para o nosso exemplo. Lembrando, irmãos, que o livro de Jó é considerado pelos estudiosos das Escrituras como o livro mais antigo de todas as Sagradas Escrituras. Este livro, ele é um livro cujo acontecimento vem antes da época de Abraham, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Nele nós não encontramos nenhuma referência, por exemplo, a Moisés e a lei ou as instruções que o Eterno passou para o Eterno. Então isso é um forte indício de que toda a narrativa do livro de Jó é anterior a Moisés e é anterior também a Abraão, pois não há nenhuma menção a estes personagens. Este é um livro antiguíssimo de alguém que teve um coração inclinado para o Eterno em uma época muito remota. Então, meus queridos, nós já conseguimos falar aqui e passar para vocês riquíssimas informações sobre exemplos deste patriarca, como um homem de muita fé, um homem de muita perseverança. Já conseguimos falar e explicar para vocês aqui a questão da palavra que estava sendo direcionada pela esposa de Jó a ele, quando ela diz: abençoa a Deus
e morre, e não, ela não disse amaldiçoa a Deus e morre. Nós explicamos aqui o que realmente ela falou e o porquê de estar escrito maldição, ou ao invés de bênção, ou amaldiçoa, ao invés de abençoa a Deus e morre. Então nós já falamos aqui sobre estes temas. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o lado intercessor deste homem. No primeiro versículo que nós lemos aqui no capítulo 1, nós encontramos um homem preocupado com os seus filhos. Um homem que esperava seus filhos festejar conforme era o costume deles, em um banquete onde eles comiam, aonde eles bebiam, aonde eles se alegravam, junto com seus amigos, e com certeza ele monitorava estes encontros dos seus filhos, e como não tinha nada a abonar sobre a vida dos seus filhos naquele momento, ele, mesmo assim, ele se sentia incomodado e dizia: vou oferecer sacrifícios ao Eterno em favor dos meus filhos, pois talvez eles tenham pecado em pensamento. Talvez eles pecaram em pensamento, blasfemaram contra Deus em seu pensamento, por isso então eu vou interceder por eles. Olha que interessante, irmãos. O lado intercessor é o lado, irmãos, de um servo e de uma serva de Deus, que deixa às vezes de olhar para si para olhar para o próximo. O lado intercessor de Jó era um lado forte. E este lado, irmãos, intercessor, ele é importante para outras pessoas, também para mim. É um lado que, infelizmente, irmãos, são poucos os que permitem ao Eterno desenvolver este dom, e são poucos aqueles que se entregam a esta atitude nobre, que mostra preocupação não consigo mesmo, que mostra preocupação com o próximo. Hoje, meus irmãos, nós estamos cheios de pessoas egoístas, egocêntricas, pessoas que não conseguem olhar para o próximo, pessoas que não conseguem olhar para a miséria alheia, pessoas que estão em busca de sucesso próprio, de vitória, de conquista própria, de bênçãos da parte de Deus, que olham e conseguem olhar apenas para si e ver apenas o seu próprio umbigo, mas não consegue interceder pelo próximo. E aqui nós vemos, irmãos, o lado intercessor deste grande homem do Eterno. E ele era grande, irmãos, por vários motivos. Um deles é este lado. Ele era uma pessoa preocupada com o próximo. Vamos fazer uma reflexão nesta noite diante desta mensagem, diante desta reflexão extraída da vida deste personagem, aonde nós vemos, irmãos, ele intercedendo pelo próximo. Vamos fazer uma pergunta nesta noite e você responda apenas para si. Qual foi a última vez que você deixou de orar para si mesmo? E que você dobrou seus joelhos, entrou na presença do Eterno e apresentou alguém? Outras pessoas. Qual foi a vez que você fez algum tipo de oração, que você entrou no seu quarto, dobrou seus joelhos, preocupado não consigo mesmo, não com a conta que você tem que pagar, com o serviço que você tem que executar, com o emprego que você deseja, com o dinheiro que você precisa, mas você deixou de orar pelas suas próprias necessidades, por você mesmo, e você se introduziu na presença do Altíssimo e clamou, pediu por outros. Isso é importante, irmãos. O lado intercessor, porque
nós encontramos, irmãos, dentro da Brit Hadashah, chamada de Novo Testamento, conhecida pelo mundo judaico como Aliança Renovada. Exemplos da parte de Yeshua, Jesus, o nosso Salvador, e também os seus talmidim, ou seja, seus discípulos, de intercessão em favor de outros. Dificilmente, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar nas orações, por exemplo, de Yeshua HaMashiach, ele fazendo oração em favor de si próprio. Ele estava sempre orando em favor dos outros e não em favor de si próprio. Lembrando, irmãos, quero deixar isso aqui frisado. É errado eu e você introduzir as nossas vidas diante do Eterno, nosso Criador, e suplicar a Ele em favor, meus queridos irmãos, de nós próprios. Não é errado. Se você faz isso, parabéns para você e continue a fazer. Porém, não esqueça do lado intercessor. Não se esqueça do próximo. Não se esqueça das recomendações bíblicas que fala para nós, por exemplo, uma das cartas que o apóstolo Shaul HaShalia, Paulo, o emissário, escreveu, se não me engano, 1 Timóteo capítulo 3, ou 2, não sei, agora me falha a memória, aonde ele fala da necessidade de nós estarmos sempre intercedendo, fazendo orações e súplica em favor dos reis, dos governantes e aqueles que presidem sobre nós, para que venhamos a ter vida de shalom, de paz, de tranquilidade. Encontramos Yeshua no capítulo 17 de Yohanan, 17 de João, intercedendo, irmãos, em favor dos seus talmidim, seus discípulos. Ali ele não orou por si próprio. Ali ele apresentou aqueles discípulos que ele abandonaria fisicamente falando, porque ele se separaria deles por um tempo fisicamente falando, e ali, meus queridos e amados irmãos, ele clamava, suplicava, pedia em favor de outros. A oração intercessória, irmão, ela só pode ser feita por quem é cheio de misericórdia em sua vida. Porque a oração intercessória, irmão, ela é fruto de um coração quebrantado, misericordioso, que recebe a miséria alheia e que se despreocupa consigo próprio e preocupa agora com o próximo. Ela é uma oração que só pode ser feita por pessoas desprovidas de egoísmo. Ela só pode ser feita por pessoas desprovidas de ganância, de altivez, de egocentrismo, de, vamos dizer assim, um sentimento de apego a si próprio, de ganância. A pessoa que é intercessora, ela é uma pessoa misericordiosa, bondosa, cheia da graça e das bênçãos do Eterno. Boa noite, Leandro Damer. Que o Eterno te abençoe. Meus queridos irmãos, então Jó nos dá este exemplo. Não há indícios dentro da Bíblia de pecados que os seus filhos estavam cometendo, mas aquele homem tinha um coração, irmão, tão voltado para o Eterno. Aquele homem tinha uma preocupação com a santidade e um temor do Eterno tão grande, um desejo tão grande de continuar em comunhão com o Eterno e de ver seus filhos também em comunhão com o Eterno, irmãos, que ele fazia sacrifícios, oferendas em favor dos seus filhos, baseado, irmão, na preocupação de seus filhos terem pecado em pensamento. Então, olha que interessante. Às vezes, irmãos, nós que somos pais, eu sou pai de três crianças, né, de 3 filhos, eu tenho 3 filhos. Olha que interessante, meus irmãos. A gente às vezes se preocupa demais em prover
casa, teto, lar, móveis, comida, tudo isso é correto, irmãos. Mas a gente, às vezes, irmãos, não se preocupa com a manutenção espiritual, com a espiritualidade dos nossos filhos, com a comunhão entre os nossos filhos e o Eterno, com a boa aprendizagem, com o caráter, com a espiritualidade dos nossos filhos. E isso, irmãos, deveria ser primário e não secundário. Eu e você deveríamos nos preocupar mais com o lado espiritual, interno dos nossos filhos, em prover esta condição para eles, esta comunhão para eles, ensinando-lhes, não apenas com palavra, mas com bons exemplos, quem é o Eterno, o que o Eterno espera do ser humano, como alcançar ao Eterno, como manter-se em comunhão com o Eterno, a pedir perdão pelos seus pecados, a respeitar, temer a palavra do Eterno com reverência. Nós deveríamos, todos nós, irmão, fazer isso em primeiro lugar. Hoje vemos muitos pais, não são todos, mas a grande maioria, trabalhando de sol a sol, dia e noite, para pagar uma faculdade para o seu filho, para prover os caprichos e desejos do filho, para dar ao filho tudo do bom e do melhor, materialmente falando. Irmãos que estão me assistindo, não interprete mal minhas palavras. Nós devemos ter este sacrifício, sim, trabalhar, sim, ajudar o filho, sim, tentar formar o filho, sim, mas nós devemos, irmãos, em primeiro lugar, procurar ajudar nossos filhos a se introduzir na presença do Eterno e a permanecer na presença dele em santidade e temor. Isso vem em primeiro lugar. Então nós aprendemos isso, irmão, com este personagem maravilhoso que o Eterno permitiu e ter seu nome e sua história escrito dentro das Sagradas Escrituras. Nós temos feito aqui uma análise sobre o livro de Jó, sobre este personagem, que é um personagem, irmão, riquíssimo em bons exemplos, e que tem, meus amados e queridos irmãos, ajudado a muitas pessoas. São muitas pessoas que têm entrado nos comentários, que têm mandado enviar mensagem para mim, têm falado, olha, como essa mensagem tem me ajudado, como estes ensinamentos têm aberto os meus olhos, têm feito de mim uma pessoa melhor. Que o Eterno possa abençoar cada uma das pessoas que está participando agora desta live transmitida pelo Facebook aqui na minha página, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também aqueles que faz parte, são inscritos e estão sempre assistindo as mensagens, aprendendo com os estudos bíblicos, os shiur, nós chamamos assim, né, na língua hebraica, lá pelo YouTube no canal Servo Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, também ali pelo YouTube. Eu fico feliz, irmãos, pelas pessoas estarem aprendendo, recebendo essas informações, aplicando essas informações nas suas vidas e ver essas pessoas dizer, olha, essas mensagens estão me ajudando muito, demais. E agora, meus irmãos, vamos passar aqui para comentar o último versículo que nós lemos. Foi lido 2 versículos aqui nesta noite, que está no capítulo 42, e nós lemos do versículo 7 até o versículo de número 9. Aonde fala, meus irmãos, o Eterno nos traz aqui a história, o desfecho da história de Jó e como aconteceu esse desfecho. Olha aqui, irmãos, que interessante. Naquele momento, o Eterno, ele se dirige agora, não sei se por intermédio de Jó, como profeta, ou se foi em sonhos, em visão, em aparição, de alguma forma, a os 3 amigos de Iov, que tinham um conceito
inapropriado a respeito de Deus, que falaram muitas coisas inapropriadas a respeito da relação de Iov com o Eterno, que levantaram várias suposições inconvenientes, inadequadas, que não fazia parte da realidade e da comunhão de Iov com o Eterno, e estas conjecturas, estas afirmações, suposições, se constituíram em uma ofensa ao Eterno. O Eterno não se agradou da forma como que aqueles 3 rapazes, homens, se comportaram perante Iov, seu caso de lástima, de dor. O Eterno não se agradou da teologia deles. O Eterno não se agradou do ponto de vista deles. E o Eterno, irmão, como é misericordioso, disse para eles: eu não me agradei daquilo que vocês falaram. Aqui, irmãos, eu sempre uso a Bíblia judaica completa. Na minha versão, nesta versão aqui que está nas minhas mãos, nessa versão está dizendo que o Eterno disse para eles assim: olha, leva 7 carneiros, 7 novilhos, e pede para Jó interceder por vocês, porque vocês agiram com grosseria com ele e comigo, com a palavra dele. Eu não gostei disso, eu não me agradei disso. Ele vai interceder por vocês e eu vou ouvir ele. Eles ele vai interceder por vocês. Ele vai clamar por vocês e eu vou aceitar a oração deles. E olha o que o Eterno falou: se ele não interceder por vocês, preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção. Se ele não interceder por vocês, eu vou castigar vocês. Agora, irmão, olha que interessante. A intercessão livrou aqueles 3 homens de um castigo divino, de um castigo da parte do Eterno. A minha, a sua, a nossa intercessão livra vidas de serem, irmão, destruídas lá fora. Destruída às vezes por um julgamento divino, destruída às vezes, irmãos, por um ataque de Hasatan, do diabo. Eu tenho, irmão, testemunhos sobre isso na minha própria vida. Eu caminho com o Eterno desde o ano 2000. Agora, em março do ano 2023, em fevereiro, melhor dizendo, fez 23 anos que eu caminho com o Eterno. Então, nestes 23 anos, eu já vi muita coisa. Certa vez eu dormia, irmãos, tranquilamente, quando o Eterno me deu um sonho com uma pessoa da minha família. Essa pessoa da minha família, ela andava errante no mundo, fazendo coisas erradas, envolvida em muitos problemas, em muitas rixas, em muitas coisas ilícitas e erradas, e ela tinha malquerência com bandidos e também, meus irmãos, até mesmo com as autoridades. E eu sonhei com um carro parando de madrugada, bem de madrugada, diante da casa aonde meu irmão dormia, aonde esta pessoa da minha família era um irmão meu, dormia. E estas pessoas entraram sorrateiramente escondidas naquela casa para executar o meu irmão. E aí, eles entraram e era um carro com 5 pessoas fortemente armadas, e elas entraram lá e começaram a espancar o meu irmão. E eu fiquei de fora sem poder entrar, porque eu pensei, se eu entrar para defender meu irmão, eles vão matar tanto ele quanto a mim. E o que eu faço? Aquele sonho, então, meus irmãos, interrompeu-se. Eu acordei em pânico, pensando, talvez o Eterno está pedindo para me interceder pelo meu irmão. E eu lembro, era uma segunda-feira,
de manhã, de madrugada, domingo para segunda. E eu então dobrei meus joelhos e comecei a interceder. Comecei a clamar, comecei a pedir ao Eterno que livrasse o meu irmão, seja lá o que tivesse acontecendo com ele. Bom, quando foi na quarta-feira, o meu irmão morava em outra cidade e eu morava em outra, e nós trabalhávamos junto. Ele não apareceu no trabalho e eu fiquei preocupado. Liguei e perguntei se estava bem com ele, aos meus parentes. Eles falaram, não, aparentemente está tudo bem com ele. Eu falei, então tá bom. Quando foi na quarta-feira, ele apareceu no serviço. Apareceu assustado e veio me contar. Olha, certas pessoas aí me pegaram, era de madrugada, me colocaram no carro, eram 5 pessoas. Me colocaram no porta-mala, me amarraram, me colocaram no porta-mala do carro, foram comigo para o meio do mato, me bateram demais, e realmente ele estava com vários hematomas, e um deles pegou uma arma e falou, agora eu vou matar ele. E quando foi para ele matar, um daqueles personagens ali que fizeram isso, disse, olha, eu sinto de nós não fazer isso, não vamos fazer isso. Batemos nele, demos uma lição nele, agora vamos deixar ele aí. Deixaram ele lá amarrado. No outro dia, alguém achou ele ali, conseguiu achar ele amarrado, bem machucado, e tirou ele ali daquela situação e ele voltou então para casa. Agora eu te pergunto, irmãos, e foi exatamente naquele momento que o Eterno me deu aquele sonho e me fez levantar para interceder. Foi de domingo, melhor dizendo, para segunda de madrugada. Eu acredito que naquele exato momento que aquele personagem pegou a arma e disse, agora eu vou matá-lo, o Eterno tocou nos outros companheiros ali e disse, não, já fizemos o que queríamos, o que precisavam de fazer, não vamos tirar a vida dele. Aconteceu este livramento por causa da intercessão. Tenha certeza, se você intercede pelo próximo, tenha certeza que a sua intercessão, ela já desfez muitas obras de Hassatan. Porque a palavra do Eterno no livro de Yaakov, Tiago, lá no capítulo 5, fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, queridos irmãos. E a palavra do Eterno também fala na primeira epístola que Yohanan escreveu, que o Eterno enviou o seu filho Yeshua para desfazer as obras de Hassatan. Quem tem compromisso com Yeshua, quem recebeu ele como salvador da sua vida, quem acredita na sua messianidade, que ele é o Messias, no seu sacrifício, o recebeu, colocando em prática os ensinamentos que ele viveu, que é do Eterno, e crê nele, obedecendo a palavra do Eterno, irmãos, obedecendo os mandamentos. Irmão, esta pessoa tem um compromisso com o Eterno. Yeshua, ele vive nesta pessoa, através da pessoa do Espírito, da Ruach HaKodesh. Então, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você tem esse compromisso de emuná, de fé com o Eterno, através do sacrifício de Yeshua, o Eterno também tem um compromisso com você. E Ele desfaz obras do inimigo por intermédio desta relação de fé que nós temos com o Eterno por intermédio de Yeshua, o nosso Salvador. Então, meus queridos irmãos, o Eterno desfaz obras de Hassatan por intermédio de instrumentos como eu e como você. São inúmeras as vezes que eu já intercedi por pessoas e vi essas pessoas sendo livres de doenças, sendo curadas de enfermidades graves, vendo portas de emprego se abrir para pessoas. Foram muitas as vezes que eu já orei por pessoas, irmãos, que estavam com causas na justiça e o Eterno resolveu essas causas. Foram muitas as vezes, irmãos, que pessoas desenganadas pela medicina estavam à beira da morte em leitos
eu orei, pedi ao Eterno, em nome de Yeshua, que tivesse misericórdia, e Deus, o Eterno, teve misericórdia dessas pessoas. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É por isso que nós encontramos o Eterno falando a Jeremias, capítulo 33, versículo 3 do seu magnífico livro. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É por isso que David Hameler, o rei Davi, ele falou no capítulo 50, versos 15 de Salmo. Capítulo não, né? No Salmo 50, versos 15. Quando ele disse ali, clame a mim e eu te responderei, e tu me glorificarás. Então, meus irmãos, a oração, a intercessão fez parte da vida de Iov. Estes três personagens, irmão, eram para ter sido castigados, quem sabe até mesmo destruído e exterminado pelo Eterno. Porque o Eterno, irmão, ele não toma o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Quem é inocente, para ele, é inocente, mas quem é culpado, é culpado. Ele é amor, ele é justiça, mas ele também, irmão, é fogo destruidor. Diz a palavra dele no livro de Hebreus, né? Judeus messiânicos. Então, ele executa juízo com amor e executa juízo também, irmão, destruidor. Então, estes três personagens, talvez, irmão, poderiam ter sido destruídos pelo Eterno se Iov não intercedesse por eles. E olha que maravilha que foi o desfecho desta história, irmão. No capítulo 42, 9 de Iov, olha que interessante. A palavra diz que eles anunciaram isso para Jó. E Jó falou, não, eu vou interceder. E Jó clamou, apresentou aquela oferenda ao Eterno, suplicou e pediu misericórdia em favor dos seus três amigos, entre aspas. Mas olha bem, irmão, e a Bíblia diz, e mudou então o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus três amigos. Olha que interessante, irmão. O Eterno abençoou seus três amigos, livrou os seus três amigos por meio do ato da intercessão. Olha que magnífico. O ato da intercessão promoveu a proteção e o livramento para aqueles três homens que desagradaram ao Eterno. Está escrito aqui, irmãos, neste versículo que nós lemos, que o Eterno se desagradou da forma como a qual eles se comportaram durante todo aquele tempo longo de prova que Jó enfrentou. E o Eterno, com certeza, irmão, intentou castigá-los, ou talvez até mesmo destruí-los, por causa do que eles fizeram diante dos olhos do Eterno. E além disso, irmão, deles terem recebido estas brachot, essas bênçãos, o Eterno também promoveu, irmão, a restauração de Iov. Foi naquele exato momento da intercessão que o Eterno fez uma reviravolta na vida e no quadro de Iov. Quem sabe, irmão? Quem sabe o Eterno também não fará uma grande reviravolta na minha vida, na sua vida, Leandro Dainer, na sua vida, João Carlos Vicentini, e na vida de outros irmãos que eu não estou conseguindo visualizar aqui e que vão ver mais posteriormente este shiur, este estudo, esta mensagem de reflexão nas Escrituras. Quem sabe não será neste momento de intercessão, de clamor, de oração, em favor da vida de outros, que o Eterno não vai promover também uma mudança radical e boa para as nossas vidas e nossas famílias.
Eu desejo que isso aconteça, irmão, na minha vida e também na sua vida, no nome de Yeshua. Então, irmãos, a conclusão da mensagem de hoje. Jó foi dentre tantos e tantos bons exemplos que ele nos deu, um homem de intercessão, um homem de clamor, um homem que se preocupou em favor da vida alheia, um homem desprovido daquele egoísmo que fazia ele esquecer do próximo. Ele foi um homem cheio de misericórdia que sentia ali a miséria alheia. Se preocupou com seus filhos, pensando, talvez os meus filhos tenham blasfemado, pecado em seu pensamento. Diante dos meus olhos, eu não vejo nenhum pecado na vida deles. Mas talvez em pensamento eles tenham pecado. Sei lá o que aconteceu dentro desses banquetes. E ele também se preocupou com seus 3 amigos. Quando o Eterno se dirigiu a eles e disse, olha, eu não me agradei do que vocês fizeram. Vocês não falaram retamente como Jó falou. Vocês não falaram bem como ele falou. E eu estou intentando castigar vocês, mas clamem, peçam a Jó para interceder por vocês e eu vou livrar vocês. Então, meus irmãos, a conclusão da mensagem é que vale a pena ser um intercessor. Este é um ministério, irmão, o ministério da intercessão. É um serviço que prestamos para o Eterno. Maravilhoso, irmão. Importante. Eu e você não podemos chegar em todos os lugares, irmão. Mas a nossa intercessão, ela pode chegar. As nossas palavras, às vezes, irmão, não serão bem-vindas e não poderão chegar em todos os locais aonde nós queremos que ela chegue. Há pessoas que não permitirão que nós venhamos a falar do amor do Eterno para elas. Mas a minha intercessão, ela vai chegar, irmão, aonde quer que eu fizer esta intercessão. Será apresentado, seja lá quem for, ao Eterno na intercessão. Então, meu querido e amado irmão, ouvinte, nesta noite, a intercessão, ela chega onde nós não podemos chegar. Eu e você não pode ir na cadeia, às vezes, não podemos ir nos presídios, não podemos ir nas bocas de fumo, nos guetos, nos valados, em determinados locais, nas favelas, nós não podemos subir, nós não podemos ir lá. Mas a nossa intercessão pode chegar lá. A nossa intercessão, ela pode quebrantar corações endurecidos. A nossa intercessão pode chegar em locais aonde nós não podemos chegar. Então, eu te aconselho a ser um intercessor. Um intercessor em favor do incrédulo, do ignorante, do ateu. Um intercessor em favor da vida daquela pessoa que não consegue ter fé. Da pessoa má, da pessoa ruim de coração. A intercessão, ela é uma marreta que quebra a dureza de coração de muitos. Eu te convido neste momento a encerrar este trabalho com uma oração. Eu quero estar fazendo esta teflá, depois eu vou responder aqui uma pergunta que foi feita. Querido e eterno Senhor, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, eu quero encerrar este trabalho orando, pedindo ao Senhor em favor da vida das pessoas que estão participando. Eu intercedo em favor da vida do João Carlos e também do Leandro, que estão participando aqui deste trabalho. E das outras pessoas também, que eu não estou conseguindo ver o nome delas, mas está participando conosco. Eterno, eu não sei o que se passa na vida deles, mas sei que o Senhor os conhece. Eu não sei o que está acontecendo com eles, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é o pedido e a necessidade que eles estão fazendo, que eles têm em suas vidas, mas o Senhor sabe. Eu intercedo em favor da vida deles
e das centenas de pessoas que vão assistir esta live posteriormente pelo Facebook e também pelo YouTube. E eu te peço, ó Eterno, em nome de Yeshua, que o Senhor possa derrubar as barreiras, levar a cura, levar a fé, derrubar as muralhas, promover um enleve espiritual e a conexão dessas pessoas com o Senhor, ó Eterno. Ajude-as a estar em contato contigo. Desfaça as obras de Hassatan. Eu intercedo para que toda a obra, a armadilha do mal, não prevaleça. Livre-nos da língua má, da Lashon Hara, da fofoca, da inveja, da feitiçaria, da magia negra, do olho mau, da língua enganadora. Livre-nos das doenças e de todo o ataque do inimigo contra as nossas vidas. Esta é a minha oração intercessória, Pai, a qual faço e te peço, ajude este mundo caído a compreender a tua palavra antes que seja tarde demais. Desperte vidas por este mundo afora antes que seja tarde demais. Levante pessoas que estão dormindo antes que seja tarde demais. Ajude pessoas a compreender a tua palavra, ó Eterno, enquanto a vida há esperança. Esta é a minha oração e eu te agradeço em nome de Yeshua. Amém. Leandro, você perguntou o seguinte: eles estavam construindo um ponto de vista de julgamento? Isso. E julgando errado? É exatamente isso, Leandro. Se você for analisar todo o discurso de Jó com estes três personagens, você vai chegar a uma conclusão que eles tinham um ponto de vista equivocado, errôneo, a respeito de como o Eterno é e como o Eterno age. E outra coisa, eles estavam sempre por detrás, subliminarmente, acusando Jó de uma coisa que Jó não estava cometendo, que é o quê? Eles estavam acusando sempre Jó de ter pecado. E em parte alguma do livro de Jó, nós vemos o Eterno dizer que Jó estava sendo castigado, flagelado, e tudo lhe estava acontecendo por causa do seu pecado. Né? Então, com certeza é isso mesmo que você está pensando, né? Eles estavam construindo um ponto de vista de julgamento equivocado ou errado, né? A teologia deles, a forma deles enxergar Deus e seu relacionamento com o homem estava equivocado, principalmente em relação a Jó. Né? Então, irmãos, isso nos faz entender e compreender que nem toda teologia ela é boa. Nem toda teologia, nem toda doutrina, nem todo ponto de vista doutrinário, teológico, ele é agradável ao Eterno. Nós temos aí várias correntes teológicas. Eu já estudei muito, irmão. Eu sei o que é calvinismo, eu sei o que é arminianismo, eu sei o que é predestinação, eu sei o que é, meus amados irmãos, doutrinas vindas e oriundas de seitas e heresias que existem pelo mundo afora. Né? Sei também o que é a palavra do Eterno dentro do seu ponto de vista original, que é a visão hebraica, porque a Bíblia é um livro, irmão, hebraico, dado a hebreus, de cultura hebraica, de fala judaica, de cunho judaico. A Bíblia é um livro judaico, do seu início, Bereshit, ao fim, Apocalipse. Então, hoje, né, eu compreendo e estudo mais a Bíblia dentro do seu contexto original.
sem o viés ideológico, teológico e filosófico das religiões, dos ismos, né? Porque a Bíblia, ela é um livro de Gênesis e Apocalipse judaico, de judeus, dado para judeus, a fim de beneficiar toda a humanidade, independente da cultura. Porém, ela tem que ser vista, enxergada, entendida, interpretada dentro da sua visão hebraica original. Porque senão eu vou ter uma teologia equivocada, assim como ele faz Bildade e eles tiveram esses três personagens, né? Que eram, vamos dizer assim, amigos de Jó, conhecia a Jó, mas que tinha uma fé diferente da dele. Um ponto de vista diferente do dele em relação ao Criador. Então que o Eterno possa abençoar a cada um dos irmãos que participaram aqui desta live nesta noite. E na próxima oportunidade, com certeza, eu faço mais as lives nos finais de semana, né? Sempre mais no domingo, mas também costumo fazer no meio da semana, né? Tendo eu oportunidade, a gente volta a comentar ainda. Tem muitos temas para comentar sobre Jó. Que o Eterno possa abençoar cada um de vocês. E eu convido vocês a participar lá do meu canal pelo YouTube. A dar um joinha lá, fazer o seu comentário, a compartilhar os vídeos que vocês gostarem com os amigos de vocês, familiares de vocês. Lá já tem mais de 100 vídeos lá, né? E todos com o objetivo de abençoar e beneficiar aqueles que são inscritos no canal, né? Faz lá a sua inscrição, me ajude a disseminar a palavra do Eterno. Meus canais não são monetizados, não prego a palavra do Eterno visando lucro vindo de rede social e nem de nenhuma instituição, tá, meus irmãos? Mas eu peço a colaboração dos irmãos, assim, cooperando para que a minha voz, né, que é um canal pelo qual o Eterno se manifesta, porque eu acredito assim, é assim que eu enxergo, ela possa chegar mais longe e beneficiar mais vidas. Shalom a todos os irmãos, uma boa noite e que todos tenham uma semana de vitória no nome de Yeshua.